Se vocês tiverem entrado, gente, aguenta aí só um minutinho que eu tô chegando. Aguenta aí só um cadinho, como dizem os mineiros. Boa noite, cheguei. Cheguei não, né? Tô vendo agora. Vou dar mais uns minutinhos aí para mais pessoas entrarem. Convidem aquelas pessoas que vocês gostam, que vocês acham que vai ser bom para elas estarem aqui conosco, porque hoje o assunto é bom, dá muito pano para manga, né? E aí a gente vai se divertir também, falando de coisa séria, falando de coisa que toca o nosso coração, falando de coisas que às vezes na correria do dia a dia a gente não se dá conta, mas que são fundamentais para a gente viver bem, para a gente viver no caminho reto, para a gente viver no caminho da luz. Boa noite, Elcio. Boa noite, Rosânia. Convidem aí os seus amigos, os seus contatos, né? Se você não sabe como convidar, é nesse aviãozinho que tem aí na lateral direita. No canto inferior. Esses dias o meu filho falou para mim que a minha neta sabe mais sobre direita e esquerda do que eu. Eu não duvido. Não duvido mesmo que ela estava me mostrando um negócio que estava à direita e eu não estava enxergando. Acontece nas melhores famílias. Vou dar mais 2 minutinhos aí para vocês convidarem aí as pessoinhas lindas, maravilhosas. E como eu estava dizendo agora há pouco, é um assunto que dá muito pano para manga. E como Deus tem um senso de humor incrível, eu estava preparando a live de hoje e aí apareceu na minha mão um vídeo que foi assim muito oportuno. Se a gente tiver oportunidade, eu comento algo mais específico sobre ele. E aí, já convidaram todo mundo? Já intimaram aqueles mais resistentes, aqueles mais teimosos? Vamos lá? Há uns dias atrás, uma pessoa me mandou uma mensagem assim. Eu me divirto. Eu não sei por que é que você perde tempo fazendo estas lives, falando das lições de Deus, de Jesus, da espiritualidade, né? Porque o próprio Jesus esteve aqui, passou o que passou e as pessoas não aprenderam nada. Acho que deu uma pausa no sinal aí, né? Agora voltou. Eu faço live para que as pessoas que compartilham da mesma
crença, do mesmo pensamento, do mesmo ideal, saibam que elas não estão sozinhas. Que tem muita gente que também compartilha. Aí ele retrucou. Mas esse negócio de Deus, não sei o que, isso não tem nada a ver. Eu falei, olha, que acreditar em Deus e viver os ensinamentos de Jesus, ou pelo menos procurar viver os ensinamentos de Jesus, é uma questão de inteligência, porque facilita muito a minha vida. E assim como você estão nessa pegada, a gente reza, pedindo para Deus ter misericórdia, ter compaixão, acalentar seu coração, tirar essa revolta, tirar essa mágoa, que não vai te fazer bem. Não é nada, você vai ganhar uma doença. Boa noite, Lu. E aí, por causa disso, gente, olha, tudo colabora, né? E aí, por causa disso, eu resolvi fazer essa live com esse tema. Aos incrédulos. Só que na hora que eu tava pensando sobre isso, pensando sobre o significado da palavra incrédulo, sobre o que as mais diversas correntes filosóficas espiritualistas falam sobre isso, eu me dei conta de que, aliás, eu recebi uma pergunta da espiritualidade: você tem certeza que você vai falar sobre isso? Então, vocês se segurem, apertem os cintos, o piloto sumiu, que lá vem saraivada. Só digo isso. E não é minha, tá? Só pra avisar. E aí, eu falei, não, mas assim, né? E aí eu listei 3 tipos de incrédulo. Né? Incrédulo, aquele que não tem crença, que não crê. Mas não crer não é só uma questão mental. É uma questão de viver de acordo com a sua crença. E que às vezes a pessoa pode ter a crença, mas não vive. Então eu listei 3 tipos de incrédulos. Aqueles que de fato não creem. E com relação a esses... Caiu alguma coisa aqui. E com relação a esses, a gente só respeita, não é? As pessoas não são obrigadas a acreditar nas mesmas coisas que a gente. Então, tudo bem. O incrédulo que se diz cristão, espiritualista, espírita, até de outras correntes, né? Que não cristãs, mas que tem também esse olhar para si mesmo, para o outro, como uma forma do bem viver. E aqueles que se dispuseram a trabalhar para a luz, seja qual for a sua crença. Mas em alguma coisa ele crê, não é? Essencialmente, nós estamos falando para os cristãos e especialmente para os espíritas e espiritualistas, mas, como eu disse anteriormente, cabe todo mundo e o pessoal do fundo que está disposto a se melhorar e a trabalhar em benefício do próximo. Beleza? Bom, o primeiro, que é aquele que não crê, a gente vai deixar ele quieto, né?
Nosso trabalho não é convencer ninguém a nada. Nem aqui, nem na nossa família, nem em lugar nenhum. Aliás, se você acha que aquela pessoa que convive com você, seja no trabalho, seja em casa, seja um amigo, se você acha que ele passar a acreditar em Deus, passar a acreditar em Jesus, pode ser algo bom para ele, não fale. Não fale. Seja o exemplo. E Jesus é alegria, é bem-estar, é vida boa. Vida boa não quer dizer falta de problemas ou de desafios. Quer dizer que a gente vive bem, apesar dos problemas e dos desafios. E quando essa pessoa que você quer converter, entre aspas, ou nem tantas aspas assim, começar a perceber que você tem problemas, que você tem desafios, que você tem dias ruins, mas que apesar disso você é feliz, que apesar disso você consegue viver bem, ela vai falar assim: o que essa pessoa, o que esse menino aí toma? O que esse menino aí usa? Que o mundo tá desmoronando. E ele vai e faz de um jeito e faz de outro e resolve, e vamos, numa boa. Feliz. Certo de que tudo vai dar certo. Certo de que aquilo apareceu porque ele tinha condições de vencer. Certo de que aquilo que apareceu é uma oportunidade, não uma bala. Ou se o abala não é algo que o derrota. Aí ele vai começar a falar: uai, esse tal de JC aí é interessante, hein? Esse menino aí é bom, esse menino é bom. E aí ele vai despertar o interesse. Não é pelo falar, por experiência própria, eu tô dizendo isso. Deixa as coisas se concretizarem, depois eu conto, viu? Tem babado. Então, até porque Chico Xavier, em determinado momento, falou que as pessoas não precisam que a gente fique falando, né, de Jesus. Porque tem muita gente fazendo isso. As pessoas precisam ver os ensinamentos de Jesus na prática. O trem que dá trabalho. É simples, menino. Os ensinamentos dele é bem simples. Que o menino facilitou a nossa vida. Mas justamente por ser simples é que é difícil. Então, quanto a esses, a dica já está dada. Então vamos aos nossos rebentos incrédulos. Os cristãos, os espíritas, os espiritualistas, cristãos ou não. É impressionante, não é? Porque tem um povo, olha as carapuças começando. E eu já aviso, daqui para frente muito pouca coisa vem de mim, grande parte vem do povo lá de cima, tá? Então não fiquem com raiva de mim. Segurem a onda aí e se virem, cada um com a sua marimba, que eu já estou recebendo a minha parte, meu recadinho do etéreo já tá vindo, e não é brincadeira. Exemplo é a melhor forma de convencimento. Exemplo arrasta. Então, aquelas pessoinhas que falam, né? Eu acredito, eu rezo, eu agradeço, não sei o que, tudo lindo, maravilhoso, né? Frequenta às vezes um lugarzinho ali, aqui, faz um ritual em casa, né? Tem ali
um altarzinho, né, com as suas imagens, aqueles que compartilham dessa crença, né? Eu já aviso logo, eu compartilho de todas as crenças. Eu ponho vela, eu ponho incenso, eu tomo banho, ponho imagem, foto, o que for. Para mim não tem, não discrimina ninguém. E aí, essas pessoas são ótimas quando está tudo bem, quando está tudo calmo e tranquilo, em condições ideais de temperatura e pressão, elas estão assim numa gratitude, né? Que é a palavrinha que inventaram agora, a gratitude. Aí elas lembram de rezar, elas lembram de agradecer, elas lembram de fazer seus firmamentos, os seus banhos, os seus patuás, os seus rituais, sejam eles quais forem. Aí vem a vida e coloca uma pedrinha desse tamanhozinho assim, ó. Sabe aquela pedrinha que quando você tá andando descalço, ela dá aquela... Você tira o pé assim e fala, oi, incomodou. Até doeu um pouquinho, mas nada. Ah, pronto. Encarnam a Maísa. Quem não lembra quem é a Maísa? Depois dá um Google aí. Depois que terminar a live, dá um Google. Meu mundo caiu. Por causa de um trenzinho desse tamanhozinho assim, ó. Aí a fé estremece. Aí o desespero bate. Aí não lembra de rezar, não. Rezar. Você já tá pedindo demais, né? Tô falando de rezar ainda não. Não lembra de respirar. Condição sine qua non para a existência humana. Não lembra de nada disso. Aí fica atordoado, fica atarantado, aí fica nervoso, sai agredindo todo mundo, ou fica chorando pelos cantos, arrancando os cabelos. Que fé é essa criatura, pelo amor de Deus? Eu estava me lembrando que em algum trecho da Bíblia, vocês já sabem que eu e a Bíblia, a gente não é muito íntima, assim, a gente não é muito, eu não sou muito entendida do assunto. Mas em algum momento lá tem escrito assim, que a gente tem a fé do tamanho de um grão de mostarda. Alguém aqui já viu um grão de mostarda? Aquele trenzinho que põe na orelha quando a gente faz aurículo terapia? Aquele trenzinho pequenininho, pretinho. É daquele tamanho só que precisa. E nem isso nós estamos conseguindo ter? Como é que explica? Aí, essa pedrinha, pouca coisa maior do que um grão de mostarda, pouquíssima coisa maior, é suficiente para desestabilizar uma pessoa do seu tamanho, da sua envergadura, do seu conhecimento,
da sua experiência, da sua vivência. Quantas crises você já enfrentou na sua vida? Quantos desafios você já venceu? Quantos problemas você já resolveu? Você tá aqui? Você tá vivo? Você tá piscando? Tá respirando? Então você venceu, né? Senão você não tava aqui não. E aí uma pedrinha é capaz de te desestabilizar. É capaz de pegar a fé que você diz que tem e mandar ela pra lua. Que fé é essa? E aí deve ter gente aí do outro lado falando assim: ah, Renata, mas você nunca perdeu? Já sim. E devo confessar, foram os piores momentos da minha vida quando eu perdi a minha fé. E eu comecei a entender que eu, estou falando de mim, sem fé, em Deus, sem Deus, eu não sou ninguém. Eu não sou nada. Absolutamente nada. Eu. Vasculhe aí a sua vida e veja se você sem Deus é alguma coisa. Boa noite, Rogério. Boa noite, Cláudia. E aí, outro dia eu tava vendo um videozinho e a pessoa falando assim: quando Deus quis criar os peixes, ele falou com o mar. Quando Deus quis criar as árvores, ele falou com a terra. E quando Deus quis criar o ser humano, ele voltou-se para si mesmo. O ambiente natural do peixe é a água. Se você tirá-lo de lá, ele morre. O ambiente natural da árvore é a terra. Se você tirá-la de lá, ela morre. O ambiente natural do ser humano é Deus. Se você tirá-lo de Deus, se você tirar Deus de você, ainda que você viva, porque respira, porque anda, caminha, faz as coisas, não tem vida. Vida em abundância. Vida em plenitude. Vida em alegria. Vida em graça. E aí nós temos o segundo, porque são 3 mais 1 a gente não vai falar, né? Então são só 2. O segundo grupo dos incrédulos, que são aqueles que mais do que crer, se dispuseram a trabalhar para a luz, para Deus, para Jesus, deem o nome que quiserem. E aí essas pessoas sabem como é que algumas coisas funcionam, com um pouco mais de profundidade do que as outras pessoas, ou pelo menos deveriam saber.
Eu estou partindo da premissa que sabem, né? Porque se você resolveu trabalhar é porque você sabe. Como é que você vai executar uma tarefa se você não sabe minimamente como executá-la? Né? A partir de hoje eu vou ser, como é que é? Sei lá, uma profissão que... A partir de hoje eu vou ser torneiro mecânico. Você sabe pelo menos o que é um... O que faz esse povo? Você sabe como é que... Não? Então você vai ser como? Né? Então se você se colocou a serviço da luz, eu imagino e quero crer que eu esteja certa, que você sabe. Assim, um cadinho. Como é que esse trem funciona. Como é que algumas coisas funcionam mais do que os outros. Não precisa ser muito mais, não. Um pouquinho mais já tá bom. E aí, essas pessoas sabem sobre frequência vibratória. Dito de outra forma, sobre ectoplasma, de chakras, fluxo energético. Conhecem minimamente. Minimamente porque nem os mais feras dos cientistas, dos físicos, conhecem. Então a gente conhece minimamente. Sobre a física quântica. Sabe? Pouquinho, sabe? A gente sabe. E não usa porque é o seguinte, meus caros. Saber, do ponto de vista de obter informação, faz muita diferença, não. Einstein dizia: aprendizagem é experiência, todo o resto é informação. Se você sabe do ponto de vista de acúmulo de informação, sinto muito, em informar você não sabe. Como assim? Eu li um manual de como se anda de bicicleta, eu sei andar de bicicleta. Eu tenho informação. Não, vai ficar até o final. E aí, nós, e eu vou me incluir, tá, Lu? Pra você não ficar levando saraivada sozinha, eu vou me incluir no negócio. Nós que resolvemos trabalhar para a luz, trabalhar para a luz não nos faz melhor que ninguém não, tá, gente? Antes que alguém pense isso. É só que a gente assumiu um compromisso para além de tantos outros que a maioria das pessoas assume. E talvez isso signifique que a gente tem muito mais coisas para resolver, né? Tem muito mais débitos, vamos colocar assim, para pagar do que quem não. Quem não? Não sei, é só uma hipótese. Quer dizer que a gente é melhor que ninguém, não. Eu também tô rindo de nervoso, minha filha. O trem tá feio. Aí, o que acontece? A gente tem a informação. A gente que se coloca à disposição para trabalhar para a luz, a gente estuda muitas coisas, muito diversificadas muitas vezes. Né? Claro que tem pessoas que ficam ali bitoladas só numa
área, só num caminho, sempre vai ter em qualquer área, mas a gente, de uma forma geral, procura diversificar o conhecimento, porque a gente sabe que o ser humano é muito dinâmico. Então, quanto mais recursos eu tiver para ajudá-lo a ser melhor, tanto melhor. Então, eu vou estudar sobre o espiritismo? Ótimo. Eu vou estudar sobre a fraternidade branca? Maravilha. Eu vou estudar sobre o reiki? Fantástico. Vou estudar enneagrama? Ótimo. E tantas outras coisas. Estão aí à disposição. Filosofia. Quer entender a psique humana? Vá estudar mitologia grega. Ninguém ensina sobre a psique humana como a mitologia grega. Precisa fazer uma faculdade de psicologia não, viu? Precisa se você quiser atender como psicólogo. Mas para entender, para conhecer, precisa não. Lógico, você não vai falar sobre patologia, nada disso. Mas você tem uma excelente fonte de informação sobre a psique humana. E aí a gente vai, estuda um monte de coisa, conhece um monte de coisa, experimenta um monte de coisa. E a gente não usa nem pra gente. Muitas vezes. Ou a gente fica igual Bartolomeu, né? Tudo tá maravilhoso. Porque aquele meu desejo não foi atendido. Eu jogo tudo que tá maravilhoso no lixo. E fico com fixação, com ideia fixa naquilo que não tá legal. Quem nunca joga a primeira pedra? Só que a gente tem que lembrar de um detalhezinho, né, bebê? A gente escolheu ser trabalhador da luz. E como a gente disse no começo, não é o que a gente fala, mas o que a gente faz. Imagina uma pessoa que nos tem como referência, ver a gente se descabelando, colocando a nossa fé em dúvida por causa de um negocinho desse tamanho. Ai, então eu tenho que ter uma vida maravilhosa, eu tenho que ser um exemplo. Não, peraí, calma. Calma, te acalma. A gente tem que ser um exemplo? Tem. Mas a gente não tem que deixar de ser humano. E em momentos em que isso acontecer, em que esse desespero bater, em que essa dúvida bater, somos humanos. O que vai fazer com que a gente volte para o caminho rápido é saber lidar, inclusive, com esse momento de desespero.
de forma assertiva. Realmente eu me desesperei. Peraí, que eu sei que se eu respirar... A respiração é tudo, tá? Já vou dando a dica aí. Passo zero para qualquer resolução de qualquer problema. Respira. Respira, porque aí você oxigena o seu cérebro, aí você começa a lembrar da técnica, do não sei o quê, você vai lembrar. Mais do que conhecer coisas, buscar informações que nos ajude e que também ajude outras pessoas, é fundamental que a gente se conheça. E eu vejo mesmo em 30 anos por aí. Eu não vou ficar falando quanto tempo também, não, que vocês vão ficar sabendo. Minha idade não tem graça nenhuma isso. Não sei quantos anos já trabalhando com desenvolvimento humano, eu já cansei de ver pessoas que se dedicam a ajudar outras pessoas, que têm um arcabouço de informações, de conhecimento, de técnicas, de ferramentas maravilhoso, mas não tem o fundamental. Não se conhecem. Não se permitem passar pelo vale das sombras que cada um de nós tem dentro de si. Como é que você vai ajudar alguém a sair do inferno se você se nega a entrar lá para poder sair? Menina, eu já fui nesse tal desse inferno aí, nesse tal desse vale dessas sombras aí. Sei lá eu quantas vezes. Eu saí de todas elas. Ainda trouxe um povo comigo que eu consegui trazer para iluminar, entendeu? Falei, vambora, meu filho, porque lá em cima é muito melhor que aqui. Bora. Então, se eu já entrei várias vezes e se eu já saí, eu sei como que eu te ajudo a sair de lá. Porque não se iludam. Não se iludam. Vocês, terapeutas, vocês, trabalhadores fraternos, vocês, doutrinadores, parem de se iludir. Parem de querer enganar as pessoas. Não é tempo mais para isso. Parem de brincar com as pessoas. De brincar com a espiritualidade. Porque vocês leem 3, 4, 5, 20, 30 livrinhos e decoram o que está escrito no livrinho. Vocês acham que vocês têm condições de ajudar as pessoas. E aí, sabe o que vocês fazem? Vocês ficam dando lição de moral para as pessoas. E a pessoa que está passando pelo seu vale das sombras, pelo próprio vale das sombras, que está passando por uma tormenta, que está passando por um momento de angústia e de desespero, ela não precisa de ninguém apontando o dedo para ela dando lição de moral. Ela precisa, antes de qualquer coisa, de ser acolhida. Como é que você vai acolher uma dor de alguém que está no Vale das Sombras se você nunca se permitiu ir de forma verdadeira, inteira até lá?
Porque todas as vezes que a vida te levava para lá, para que você tivesse essa oportunidade, e é uma oportunidade riquíssima. Todas as vezes que a vida tentou te levar para lá, você arrumou subterfúgios para não entrar em contato com isso. Foi fazer assistencialismo, que além de tudo é horrível, para não ter que olhar para sua dor. E ainda posando de bom samaritano, de bom moço, boa moça. Aí eu estou ajudando as pessoas. Não está. Você está se auto-enganando. E acha que está convencendo quem? Porque se você resolveu trabalhar para a luz e o seu intuito é passar uma mensagem, uma imagem de bom samaritano para os demais encarnados, você não entendeu nada. Os que convivem com você, os que frequentam o mesmo centro espírita que você, a mesma igreja, é que tem que olhar para você e dizer: nossa, como ele é bom, como ela é boa. Então você não entendeu nada. Porque quem resolve trabalhar para a luz tem um único chefe. Tal de Deus aí, não sei se vocês já ouviram falar. E o cara é tão gente boa que, né, sabendo da nossa ignorância, ele fala assim: ô Jesus, fica ali de mentor daquele povo ali, que ali o negócio é meio, né, complicado. O cara é tão gente boa. Eu tô falando cara pra falar de forma coloquial, tá? Não é falta de respeito, nunca foi e nunca vai ser. Pelo menos da minha parte, não. O Big Boss é tão gente boa que além do mentor, ainda coloca um monte de professores particulares, assim, para dar umas aulinhas de reforço para nós. Tipo assim, uns Bezerra de Menezes, entendeu? Uns Chico Xavier da vida, uns André Luiz, uns... o meu amigo Chiquinho, Francisco de Assis, Chiquinho, pros íntimos. O tal do Miguelito que eu amo de paixão, Miguel Arcanjo. Entendeu? Ainda põe uns professores para dar uns reforços para nós. E você tá querendo impressionar a sua família, o pessoal que frequenta lá, o babado lá que você vai? É sério? Fazendo assistencialismo para pousar de bom samaritano. Ah, tá. Boa sorte para você. Deixa eu respirar. Boa noite, Lude. Boa noite, Hélio. O que é, Lu? Eu ontem sofrendo por antecipação. Bafo o caso. Já passou. É assim, aquelas, né? Aquelas titubeadas que a gente dá de vez em quando. Acontece. Ainda bem que a gente tem amigos, né? Esses dias eu dei um grito no Hélio. Eu falei assim: meu filho, pelo amor de Deus, me acode, que eu não sei pra um cotô, pra que lado que eu vou, né? É assim. Não é tempo mais de ficar
Ai, ele trabalha numa linha que eu não gosto. Ah, não, mas o fulano não fala do que eu falo. Meu filho, pelo amor de Deus, o tempo ruge, a Sapucaí é grande, o tempo tá acabando. Eu falo isso toda live. Eu vou falar isso até vocês falarem assim, não, não aguento mais, eu vou continuar falando. Não é tempo para desavença, não. O fulano fala de quê? Ah, ele fala de PNL. Ajuda as pessoas a serem melhores. Ajuda as pessoas a encontrarem a si mesmas, a darem conta das suas mazelas, das suas sombras, a saírem dos seus vales escuros, a dar conta das suas más inclinações. Ajuda? Ah, então tá valendo, gente. Tem muita gente para ajudar. Tem muita gente para tentar resgatar, né? Se é que a gente tem competência para isso. Tem muita gente. Não dá para ficar. Ah, não, mas ele não vai lá, não sei aonde, não sei aonde. Ah, vá catar coquinho. Então você não entendeu ainda. Você resolveu trabalhar para luz e você não entendeu nada até agora. Nada. Volta, meu filho, volta. Fica lá no banquinho lá dos aluninhos mesmo. Deixa você botar a mão na massa, mais pra frente um pouquinho que você ainda não entendeu. Não entendeu. E muito ajuda quem não atrapalha. Minha avó dizia isso. Porque em 30, mais de 30, né? Anos trabalhando com pessoas, trabalhando com o desenvolvimento humano, trabalhando sempre de alguma forma com a espiritualidade, o que eu vejo de gente colocando senões, né? Vamos lá. A pessoa vai num consultório de um psicólogo. Aí fala assim, começa a trabalhar lá, tal, não sei o que, vai resolvendo as suas questões e tal, não sei o que. Aí chega no consultório, eu já vi. Ninguém me contou. Chega no consultório, eu fazia supervisão de atendimentos, eu era supervisora de atendimentos de outros terapeutas, tá? Por isso que eu tô falando que eu vi. Aí a pessoa chega lá e fala assim, feliz, igual pinto no lixo. Saiu da última sessão o cocô do cavalo do bandido. Arrasado. Aí chega na próxima sessão feliz igual pinto no lixo. Aí, né? Psicólogo, né? O povo curioso é tal do psicólogo. Aí o psicólogo fala, o que aconteceu, né? E tal, não sei o que, né? Você não sabe. Eu, depois que saí daqui, tava tão mal, tão descrente e tal, não sei o que. Eu tava indo pra casa, eu vi uma igreja, a pessoa nem é católica. Eu vi uma igreja, mas na hora que a água bate, sapo pula, né? E eu entrei na igreja. Aí eu sentei lá, e aí eu chorei, e eu rezei. Eu nem sei rezar, mas eu rezei. E aí eu falei pra Deus, eu falei, não, isso não tá certo, esse negócio não tá bom, dá uma força aí e tal, não sei o que, não. Cheguei em casa, tomei um banho. A minha vizinha viu que eu não tava bem. Aí a minha vizinha falou assim, não, fulano, acende uma velhinha pro seu anjo da guarda. Aí nunca fiz isso, não sei nem como é que fazia, não sabia nem como é que fazia. Ela me ensinou. Eu fui lá, fiz. Não custa nada, né? A gente gasta vela para limpar ferro. Tô repetindo o que a pessoa falou. Tô inventando nada. Acendi. Fui dormir mais cedo. Quis nem falar com ninguém, não quis ver nada. Fui dormir.
Outro dia eu acordei, por incrível que pareça, eu já estava melhor, mas ainda preocupada, mas já estava me sentindo melhor. No outro dia, me ligaram falando que eu estava sendo chamada para o emprego. Uma pessoa que estava desempregada há muito tempo. Graças a Deus. Nossa. Aí foi que eu fui ver o tanto que Deus é bom e tal. Não sei o que. E começou a falar. Sabe o que foi que a psicóloga disse pra ela? Realmente Deus pode até ter te ajudado, mas você há de convir comigo que o processo psicoterápico deu a você condições de se posicionar melhor na entrevista. Sem comentário, né? Da mesma forma, como eu também já vi uma pessoa que é espírita, quando alguém fala assim, que também frequenta lá a casa espírita, fala assim, nossa, a minha vizinha me convidou para ir lá na igreja dela, ela é evangélica. Eu tava tão chateada naquele dia, que eu falei, quer saber, eu vou. Foi. Chegou lá, o pastor arrumou aquela confusão que eles arrumam, né? Que eu acho até divertido. Eles arrumam aqui com a gritaiada e tal. Eu acho que eles acham que Deus é surdo. Deve ser. Mas tá bom, tá valendo. E aí, né, que esse trem e tal, não sei o que, nananã. Aí a mulher fala assim, nossa, eu saí de lá tão bem. Aí a outra que é espírita, colega dela lá do centro, fala, Deus me livre, esse povo é muito limitado, eles não têm a compreensão das coisas. Quem que não tem? E cenas iguais a essa tem de monte. De monte. Porque o fulano toma chá de cogumelo, o outro toma chá de hibisco, o outro acende vela, o outro acende incenso, o outro toma banho, o outro tem um monte de imagem, o outro... Não interessa. Você é trabalhador da luz. Você não é trabalhador de uma ideologia. Você não é trabalhador de uma doutrina. Você não é trabalhador de uma técnica. Você não é trabalhador de uma ferramenta. Você não é escravo disso. Você é trabalhador da luz. Onde tiver luz, você vai lá para se abastecer, para iluminar onde não tem. E deixa eu só te contar um detalhezinho, bebê. Não é você que escolhe as suas tarefas, não, tá? Já vem assim, ó, a tarefa do dia e você só cumpre. Se vira. Dá seus pulos para resolver esse negócio aí. Então, não é tempo mais de ficar, porque fulano, porque aquilo que ele... Meu amor, ajuda, é pro bem, promove o bem, bora. O tempo que você tá perdendo dizendo que isso não é legal, você devia estar trabalhando. Aliás, se você estivesse trabalhando de verdade, você não tava nem prestando atenção nisso, você não tava nem vendo. Vai trabalhar. Para de ficar criando caso com a coleguinha.
quase 8 já, né? Bilhões de pessoas no mundo encarnadas. Mais um tanto aí. Precisando de ajuda. Cada uma diferente da outra. Cada um com uma crença, com uma cultura, com um aprendizado, com uma vivência. E você quer que todo mundo fale a mesma língua da mesma forma? Você vai impactar a vida de quantas pessoas falando só uma língua e só de uma forma? Ah, mas eu quero falar assim. Ótimo. Seja o melhor nisso. Mas respeite quem fala diferente. Quem fala outra língua. Tem um recado aqui que é assim especial para algumas pessoas, não é para todo mundo. Todos nós sabemos. Ai, meu Deus do céu. Esse negócio tá uma maravilha. Essa gambiarra que eu fiz aqui. Todos nós sabemos que estamos passando por um momento de transição. Até aí? Show de bola. Muito bem. Não chuta o balde, não, que depois você vai ter que buscar, minha filha. Deixa o balde aí mesmo. Esse negócio de chutar o balde, já vi que é furado, viu? Depois a gente tem que ir lá buscar, né? Então, todos nós estamos passando por um momento de transição. Aí, em momentos como esse, é igual a faxineira dentro da casa da gente, quando ela vem limpar. Ou a gente, né? Quando dá uma de Maria. Tira tudo do lugar. Aí você descobre uma sujeira, você descobre umas teinhas de aranha, você descobre uns trem que você achou que você tinha perdido, tava era lá debaixo de alguma coisa. Aí dá aquela limpada e vai reorganizando as coisas. Isso faz parte da evolução. De quê? De tudo. Tudo passa por esse processo. Quando a gente fala de planeta, isso tem um tempo mais dilatado. Ainda bem, que senão a gente não ia dar conta. Mas quantas galáxias existem? 100 milhões, 200 milhões de galáxias? Eu não faço ideia, eu faltei essa aula. Mas são muitas. Quantos sistemas solares existem? Ah, você achava que era só o nosso? Né, não. Tem um tanto. E deixa eu contar um trem pra vocês. O Big Boss faz esse trem de transição planetária. É assim, tem muito tempo. É tipo, desde quando ele criou tudo, entendeu? E assim, se liga aí na frase. Ele criou, entendeu? Ele criou tudo. Ele organiza tudo. Ele administra tudo. E ele já fez isso várias vezes. Entendeu? Entendeu, né? Muito bem. Aí, tem algumas pessoas que se dizem espiritualistas, que se dizem, assim, líderes espirituais, trabalhadores da luz,
colocando um terror nas pessoas. Porque o mundo vai acabar, porque nós teremos enchentes horrorosas, porque nós teremos terremotos, cataclismas. Primeiro, não sei se vai ter ou se não vai ter. Também se tiver ou se não tiver, eu posso fazer nada. Você pode fazer alguma coisa? Você pode ir lá segurar a placa tectônica para ela não trepidar e não ter o terremoto? Pode não, né? Então, essa informação não adianta nada. Furacões. Você pode ir lá e falar assim, ô seu furacão, assim, venta pra lá, por favor. Você pode fazer isso? Não, né? Então, não adianta nada. Lembrando de um detalhe. Nós acabamos de sair de uma pandemia em que o medo foi instalado e reforçado nas pessoas de forma atroz. Aí você se diz trabalhador da luz e fica colocando medo nas pessoas. E fica criando pânico nas pessoas. De algo que você nem sabe se vai acontecer ou não. Sabe o que você está parecendo fazendo isso? Folhetim de quinta, que só traz tragédia para dar ibope. Isso não é ser trabalhador da luz. Arrume outro nome para se identificar, porque trabalhador da luz você não é. Trabalhador da luz edifica. Trabalhador da luz ajuda as pessoas a se sentirem melhores. Ainda que tenhamos problemas, desafios, dificuldades. Trabalhador da luz que fica usando o momento de transição que nós estamos para incutir medo. Para incutir pânico nas pessoas, não é trabalhador da luz. Espero que tenha ficado muito claro isso. Tive uma discussão outro dia com uma pessoa que tem esse discurso. Discussão no bom sentido, né? Falei, tá, tudo bem. Vamos supor que você tenha razão, o que eu não acredito. Mas aí é só uma questão de opinião. Vamos supor que você tem razão. Que vai ter terremoto, maremoto, tsunami, vendaval, tufão, furacão, coisa arada toda. Tá bom. Você pode impedir isso, minha filha? Não. Tudo bem. Bom, então você não tem fé. Se você tá em pânico com isso, você não tem fé. Sabe por quê? Porque aquele que tem fé sabe que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Então, se acontecer, é porque ele acha que tem que acontecer, minha filha. Aí é tu que vai dizer para Deus que não. Não, meu filho, tu não sabe não. Tu nunca fez transição planetária,
Foi tu que criou tudo aí, tu que administrou tudo até agora, tudo bem, mas você perdeu a mão. Deixa aqui que eu, ser humano encarnado, é que vou resolver. Quanta arrogância. Se você tem essa linha de pensamento, verifique se você realmente acredita na imortalidade da alma. Porque se você está preocupado com isso, ai, porque eu vou morrer, porque os meus parentes, meus amigos vão morrer, então você não acredita na imortalidade da alma. Porque, meu amor, morrer todos nós vamos. De um jeito ou de outro. Com furacão, sem furacão, com terremoto, sem terremoto, com maremoto, sem maremoto, com tufão, sem tufão, com tsunami, sem tsunami. Ou aqui no Brasil, que não tem esses trem, ninguém morre. Por favor. Para de dar chilique. Tá parecendo criança mimada que não ganhou o pirulito, aí senta na calçada, começa a bater pezinho e chorar. Tenha dó. E se você só sentasse na calçada, desse chilique e chorasse, a gente ia lá dar um puxãozinho de sua orelha, dar uma chineladinha na sua bunda pra ver se você acorda. Mas também não quer acordar não? Fica aí. Igual a gente faz com o menino birrento. Ah, não quer não? Tchau, tô indo. Fica aí. Deixa eu contar pra vocês. Eu não faço isso nem com a minha neta mais, porque não precisa, tá? Ela não tem nem 4 anos ainda, tá? Só pra dar uma dica. O problema é que, mais do que dar chilique, vocês ficam panicando os outros. Para com essa palhaçada. Aí eu sou trabalhadora da luz. E o que você faz o dia inteiro, amor? Eu fico botando medo nos outros, criando pânico. Nossa, que luz, né? Luz negra que você põe. Para, né, gente? Por favor, né? Não sei, Lu. Te acalma. Para, Renata, falando como eu sou. Sou da luz, sim, estou mudando. Não, estou mudando não, minha filha, já tem que estar mudado. Vamos parar com esse negócio aí. Juro, não vou incutir medo, mas... E se alguém que... E se alguém que você ama morrer? E aí? Me responda, você. Que, assim, eu tenho a resposta. E aí? Se alguém que você ama morrer? Não é se. Porque alguém que você ama vai morrer. É quando? Quando alguém que você ama morrer. Não é se. Porque tem alguma chance dela não morrer? Vai virar semente? Vai ficar para raiz? Não. Meu amor, todo mundo vai. Você também. Se é que você ainda não sabe disso. Você também. Eu também. A Lu também. Elcio ainda tá aí? Também vai. Deixa eu te avisar. Se você ainda não sabe, vai também. Vai. Vai, meu amor. Todo mundo vai. Você vai deixar de amar essa pessoa porque ela morreu? Essa pessoa vai deixar de amar você porque ela morreu e ela não tá mais aqui com você? Aí eu preciso entender, no seu caso em específico, qual é a sua crença. Porque quem é reencarnacionista, seja porque é espiritualista ou espírita, sabe
da imortalidade da alma. A alma não morre, espírito não morre. Para nós. Mas pode ser que você tenha uma crença que seja diferente. Aí a gente precisa entender qual é a sua crença. Vamos supor, é só uma suposição, tá? Porque eu não sei qual é. Se você já tiver me falado, me perdoe. Eu não me lembro. Existem pessoas que não acreditam na reencarnação. Morreu, acabou. Muito bem. Vamos admitir que a sua crença seja correta, seja a verdadeira, porque, né? Como é que a gente vai saber? Meu amor, você não está perdendo ninguém. Ponha isso na sua cabeça. Você não está perdendo ninguém. Primeiro, porque ninguém é de ninguém. Aliás, sugiro a você que leia este livro. Ninguém é de ninguém, da Zíbia Gasparetto. E depois que você lê Ninguém é de Ninguém, você leia O Amor Venceu, também da Zíbia Gasparetto. Ninguém é de ninguém, meu amor. Você não perdeu nada porque nunca foi seu. Primeira coisa. Segunda coisa. O que você e essas pessoas viveram, os momentos bons, os momentos ruins, as alegrias, as tristezas, as dores, os desafios, isso não morre. Isso está eternizado na história, na sua história, na história dessa pessoa. E se você acredita que a alma é imortal, em outro momento vocês também estarão juntos. Isso não é o fim. Imagina que você está numa escola, você está na 5ª série, e aí, por alguma razão, a sua melhor amiga, coleguinha de escola, aquela assim que você ama de paixão, se muda de escola. Porque o pai, a mãe, sei lá, né? E ela vai para outra cidade. E vocês acabam não se falando mais pela distância, por uma série de outras questões. Você vai seguir sua vida, ela segue a vida dela. Isso nunca aconteceu com você? É a mesma coisa, meu amor. Aí você deve estar falando aí, mas a pessoa não morreu. Sim, mas a outra que você diz que morreu também não morreu. O que morreu foi o corpo. Só. E você pode acreditar na mesma crença que eu acredito ou não. O que eu digo para você é: a minha crença não é melhor que a sua, se a sua for diferente. Mas a minha crença me reconforta de uma forma que eu decidi sustentá-la por uma questão
de inteligência, de comodismo, de sabedoria, não sei. Porque para mim faz mais sentido. Não sei te explicar por quê. Mas eu te garanto uma coisa. É tão reconfortante saber que as pessoas que eu amo e que já se foram deste planeta, deste lugarzinho aqui, continuam vivíssimas no plano espiritual, continuam vivas dentro de mim, porque o que eu vivi com elas não se apagou só porque elas não estão fisicamente aqui. Entenda isso. A morte é a única certeza. Aliás, nós só temos duas certezas na vida. Que a vida é inconstante. E que nós vamos todos termos a morte do nosso corpo físico. Isso aqui, ó. Isso aqui não é nada. E deixa eu te falar uma coisa. O dia que você entender que isso aqui, esse corpinho maravilhoso que Deus me deu, é uma prisão para o meu espírito. É uma prisão. Porque o meu espírito é muito maior do que esse corpo. Por eu estar neste corpo, eu não consigo fazer algumas coisas que, se eu estivesse apenas em espírito, eu conseguiria. Atravessar a parede. Já pensou que massa? No mesmo momento que eu estou aqui, eu posso estar a 5.000 quilômetros de distância em questão de segundos. Olha que massa! Com o corpo físico não dá para fazer isso. Mas ao mesmo tempo, eu estar no meu corpo físico é uma oportunidade riquíssima de me melhorar, de me aprimorar, de evoluir. Então, minha querida, ressignifique a maneira como você percebe as coisas. Você não perdeu ninguém. Elas continuam vivas dentro de você, no seu coração, na sua memória. Na história que vocês viveram, nas coisas maravilhosas que vocês fizeram juntos e naquelas coisas que a gente tem vergonha até de contar, né? Porque todo mundo tem uma ficha corrida aí. Não vem querer me enganar, dizer que você é santa, que eu sei que você não é. Ninguém é. Lembre dessas pessoas com carinho, com ternura. Independente da sua crença, tudo é energia. E quando você lembra com dor, você emana dor. Você se preenche de dor e emana dor. Para todos aqueles que ainda estão aí junto de você. Essas pessoas não merecem isso. Porque, independente de como as coisas tenham acontecido, elas não têm culpa da outra pessoa ter
desencarnado. Isso é algo que vai acontecer com todos nós. Lembre dessa pessoa que você ama com saudade. Saudade é uma emoção belíssima, um sentimento belíssimo. É sinal de que foi bom. Ninguém tem saudade do que é ruim. Ressignifique isso, minha filha. Ressignifique isso, por favor. Para que você viva em paz. E permita que essas pessoas que você tanto ama também fiquem em paz. Ou você acha que as pessoas que você ama e que também amam você, que estão lá do outro lado, bem ali, pertinho, mais perto do que você imagina. Você acha que elas ficam felizes de saber que você está sofrendo? Não se puna por algo que não é. Sua responsabilidade. E não puna aqueles que já se foram com a sua dor. Não é justo. Nem com você, nem com elas. Promete que você vai pelo menos pensar nisso que eu tô falando? Certíssimo, sem dúvida a reencarnação é a maior prova de justiça e misericórdia de Deus. É. Eles avisaram que essa live ia ser do babado. E eu gosto é assim. Esse negócio morno não tem graça. Promete, tá bom. Pelo menos pensar. Eu costumo dizer que quem já partiu está a uma lembrança de mim. Porque toda vez que penso neles, sinto eles pertinho de mim. É legal isso, Lu. É mesmo. Que mais? Que mais? Foi? Não sei se vocês viram o vídeo que eu coloquei lá no grupo da mesa. Eu tô sumida, né, lá daquele grupo. Porque a demanda tá grande. Mas eu não esqueci de ninguém lá não, viu? A, tomando como base a live de hoje, entre outras coisas, isso só reforça o que eu coloquei lá antes da gente começar a live. E olha que eu nem sabia. De que vai ser uma mesa muito significativa. Mesmo. Então, sejam caridosos. Ofereçam essa oportunidade para o maior número de pessoas que vocês puderem.
eu vou contar um negócio aqui, um segredinho. A mesa é dia 26. A mesa costuma ter um valor de R$ 250. Ela ali naquele grupo. Se você ainda não está no grupo, por favor, entre no grupo. Me manda um direct, me manda um WhatsApp, me manda um sinal de fumaça, mas entra. A mesa lá no grupo, para quem está no grupo, é só, mas é só mesmo, gente. R$ 80. Tem gente aqui que já fez a mesa, que pode dizer as transformações que foram feitas na vida e que vou combinar um negócio para você. Se fosse 1.000, tava barato. Contar um negócio para vocês aqui. 2 dias antes da mesa, eu vou me retirar do como é que fala? Do mundo normal, já para poder fazer a mesa. Então, assim, a partir de segunda-feira à noite, já estarei começando os trabalhos de limpeza, de firmamento, de ancoragem da energia. E assim, eu tô falando esses trem pra vocês porque é os trem que estão falando pra eu falar. Porque eu mesma não faço ideia do que vai acontecer, entendeu? Mas eu adoro. Eu já sei que quando eles fazem isso, o trem é bom demais. Melhor transformação. Existe uma lua antes e uma lua depois. É assim, sem querer puxar saco de ninguém, mas a transformação da lua e a transformação da Grise é um negócio assim admirável. E saber que de alguma forma eu pude colaborar minimamente para essa transformação acontecer é muito gratificante. É assim, me enche de muita alegria mesmo. A sua mensagem hoje de manhã, Lu, me deu uma alegria tão grande. Então, tudo que é bom pode ficar melhor, né? Vambora? Né? Então, por tudo que a gente falou hoje, por tudo que a gente tem conversado nas últimas lives, por favor, por caridade, coloquem o maior número possível de pessoas naquele grupo. O trabalho de libertação e de cura que vai ser feita naquela mesa é sem precedentes. Você que está com alguma doença no seu corpo físico, vá. Porque as doenças no corpo físico, sem me alongar muito no tema, porque é tema de uma live inteira, as doenças no corpo físico têm 2 causas para a espiritualidade. Uma é te dizer, olha, você não está no caminho correto, meu bem. Volta, é por aqui, ó. Você tá fazendo os treinos, tá certo, não, sei. Ou é uma forma do seu corpo depurar o seu espírito. Como Maria de Magdala, por exemplo.
Você tá numa situação que você tá com um problema de saúde física? Entra lá no grupo, participa. Porque as libertações, as curas, as transformações vão ser muito fortes, muito profundas. Vão mesmo. Você tá com depressão, você tá com crise de ansiedade, você tá com pânico, você tá com a vida estagnada, você tá tendo problemas em casa e parece que nada do que você faz resolve. Conhece gente que tá nessa situação? Tenha esse ato de caridade. A melhor forma de viver bem é fazendo bem. E algumas pessoas que estão aqui sabem disso. Eu sempre abro vagas para aqueles que não têm condição nenhuma. Mas é nenhuma mesmo. Que ninguém é tão pobre que não possa colaborar com algo. Não é? A mim somente gratidão por tudo. Gratidão eu. Por falar nela, dia 22 comemora-se o dia de Maria de Madalena. Minha amada mestre nada. Tá bom, meus amores? Listo, como dizem os portenhos. Tá todo mundo bem? Tá tudo tranquilo? Tirando as marcas do chicote nas costas, né, Lu? Tá tudo bem. Vocês estão todos bem, né? Então é isso. Não importa pelo que você esteja passando. Tem jeito. Sempre tem. Ai, não consigo enxergar. Calma, te acalma, criatura. Te acalma. Respira. Oxigena esse trem aí. Vai dar uma caminhada. Ah, não tem jeito de resolver não? Ah, então dane-se. Porque a outra palavra eu não posso falar. Pra tudo tem jeito, né, Lu? Meus amores, muito, muito, muito obrigada por terem ficado aqui até agora. Muito obrigada por terem permitido que eu compartilhasse essas mensagens maravilhosas. Nossa, saraivada em nós, né? Mas também. A gente vai se falando, vai se vendo. Se precisarem de alguma coisa, chama. E na próxima terça-feira, se eu não for abduzida no meu processo de recolhimento, se eu tiver autorização para fazer live, estarei aqui. Senão a gente se vê lá no grupo. Que eu desejo de todo o coração que esteja assim entupido de gente para a gente poder ajudar o maior número possível de pessoas, porque as pessoas que a gente vai ajudar não são só as que estão encarnadas. Tem um eito de irmãozinho que tá precisando de ajuda, viu? E a gente tem que ajudar. Vou dormir com lombo quente, como fala lá no sul. 2. Boa noite, te amo, Renata, obrigada. Gente, vocês são muito fofos. Muito fofinhos, viu? Fiquem com Deus, eu também amo vocês. Que Deus ampare, proteja e abençoe cada um de vocês. E que a gente possa ser luz na vida das pessoas. A começar pela nossa, viu? Um beijo, fiquem com Deus.
Até, quem sabe, semana que vem. Eu vou avisando vocês. Beijos, beijos, beijos. Fiquem com Deus.